Novas descobertas que vão desde a evolução humana até a nova ciência da neurocardiologia, que é a ponte entre o cérebro e o coração, derrubaram 150 anos de pensamentos quando se trata da maneira como pensamos sobre nós mesmos, nossa origem e o nosso potencial. E a ciência é clara, dentro de cada um de nós reside um potencial extraordinário, muito além do que se acreditava possível no passado. E é esse fato indiscutível que nos leva a um mistério ainda mais profundo. Como despertamos esse potencial em nossa vida cotidiana? Nesse vídeo, vamos cruzar as fronteiras tradicionais entre a ciência e a espiritualidade para revelar as técnicas baseadas na ciência que despertam nosso potencial exclusivamente humano por meio de uma intuição profunda, precognição, estados avançados de autorregulação, longevidade e autorregulação de cura e muito mais. Quando as evidências não sustentam mais a história, é hora de uma nova história. E é esse simples fato que está no cerne do que eu vou citar para você nesse vídeo. À sombra de alguns casos médicos recentes, de alto perfil que estão sendo disputados em alguns tribunais, surge uma pergunta cada vez mais relevante. Somos mesmos donos de nossos corpos? Se a resposta for sim, então esse direito de propriedade é inalienável a ponto de podermos aumentá-lo ou mudá-lo de uma forma sem limite, sem escrúpulos? Embora o aumento ou a mudança do corpo de uma forma permanente seja frequentemente considerado apenas no contexto de próteses corretivas, essa também é a era do que é considerado ciborgue voluntário. Por milhares de anos, os humanos procuraram modificar de uma forma permanente seus corpos com tatuagem, com piercings, com implantes, ultrapassando os limites do corpo humano. Mas agora, os tecnólogos buscam aprimorar a capacidade da anatomia humana sem uma condição pré-existente. As próteses de última geração e a tecnologia de aumento permitem, por exemplo, que um corpo humano corra mais rápido, pule mais alto, registre interações e veja cores como nunca viu antes. Mas e a pergunta, o que vem a seguir? Qual é a visão para o aumento humano, para a mudança da estrutura do seu próprio corpo? Talvez no futuro, talvez agora? E quão longe você está dessa realidade? Humano por design ou da mudança genética do seu próprio corpo? Avanços rápidos na ciência e tecnologia estão abrindo portas para a realização do ser humano, desejos e maneiras que antes não eram possíveis, tanto de forma neural como de forma genética, tanto de forma farmacológica e formas físicas de aumento de experiência humana. Promete se multiplicar em tanto número quanto tão complexo isso tudo é. E talvez isso possa acontecer nas próximas décadas. As mudanças no corpo humano é um ato deliberado, é um corpo permanente ou temporário, intervenção que altera e aumenta os intervalos normais da função humana. O aumento varia muito de um escopo e poder de formas comuns ou uso de cosméticos, cirurgias, intervenções farmacológicas, terapia genética, implantes neurais e até mesmo cirurgia. As tais intervenções farmacológicas, terapia genética, implantes neurais e próteses, muitas formas de aumento humano se tornam tão comuns e socialmente aceitos que não colocam na vida do ser humano as questões éticas no uso deliberado disso. E uma vez aumentado, os humanos podem ser versões em escalas de nossos eus atuais, ou podem possuir maior inteligência ou força, ou podem variar a espécie, possuindo habilidades que os humanos nunca tiveram. Encontrados como uma espécie, essa mudança pode criar humanos com imprevisíveis motivações, desafiando as concepções recebidas da natureza humana. As questões éticas levantadas por tais mudanças devem ser reconhecidas e debatidas por aqueles que podem usar tecnologia desse aumento e aqueles que podem ser afetados com seu uso generalizado e aqueles que o criam. Mas o mais importante ainda, todas essas questões foram debatidas em um fórum público, engendrando um discurso cívico. A mudança genética, a mudança do corpo humano, pode envolver o uso dirigido e intelectual de produtos biotecnológicos, e eles podem aumentar ou melhorar as capacidades e desempenhos nativos de cada indivíduo. E as apostas para um indivíduo de alto padrão são altas.
mas as apostas sociais também são altas. No futuro, aqueles que têm acesso, poder e recursos para aumentar seu cérebro, para aumentar seu corpo, para aumentar sua capacidade física, irão ganhar muito com seus estados mentais e seus corpos totalmente alterados. Embora não possa ser possível distinguir de uma forma inequívocada as intenções que são terapêuticas daquelas que são intensificadoras, todas essas distinções não poderão ser abandonadas.